Olá, você que está conosco na nossa mentoria Bisurada, vamos falar sobre princípios da administração pública. Falar sobre princípios da administração pública parece ser fácil, mas não é, gente. Por quê? Porque são muitos princípios. Nós vamos ter os princípios constitucionais, nós vamos ter os princípios doutrinários, nós vamos ter princípios explícitos, nós vamos ter princípios implícitos, nós vamos ter princípios setoriais e na hora de identificar esses princípios, né, não é tão fácil como parece ser para muitos. Então, nós vamos estar trabalhando esses princípios, vamos estar explicando, dando exemplos desses princípios, de modo que você venha a marcar aqueles que existem e que você venha a memorizar. Eu preciso que vocês deem uma estudada no material do nosso livro sobre princípios, porque lá nós teremos um rol grande de princípios, né, para você estar lembrando. A FGV, ela dificilmente ela vem e pontua princípios especificamente na lei, na peça, mas muitas vezes, quando ela não tem onde distribuir a pontuação da prova, ela acaba puxando um ou outro princípio e colocando na prova de vocês. Beleza? Gente, então, primeiro ponto que nós vamos, artigo 37 caput da Constituição Federal, tá? Artigo 37 caput. Por que o artigo 37 caput? Porque ali estão os princípios constitucionais da administração pública. Quando nós falamos nos princípios constitucionais da administração pública, nós temos um rol no artigo 37 caput. E aí eu vou explicando e vou dando exemplos de violações a esses princípios que poderão estar presentes na prova de vocês. Olha só, artigo 37. Administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, publicidade e eficiência. Então aqui, pessoal, ó, está, né, o princípio da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios constitucionais, eles norteiam a administração pública em todas as suas ações. Todas as suas ações. Todas as ações, a administração pública se norteia por esses princípios. Primeiro, legalidade. A administração pública só faz aquilo que a lei determina ou autoriza. Ela não age à margem da lei. Ela só faz aquilo que a lei autoriza ou determina. Isso é o princípio da legalidade. Qualquer violação à norma, qualquer ação que a administração pública venha agir fora da norma, lembrando que norma é composta por regras e princípios. Norma é regras e princípios. Então, qualquer atuação à margem da lei, a administração pública fere o princípio da legalidade. Ela viola o princípio da legalidade. O princípio da legalidade aqui do artigo 37, ele é diferente do princípio da legalidade lá do artigo 5º. Pegue aí sua Constituição, vai para o artigo 5º, inciso 2. Deixa eu ir lá para colocar ele na tela para vocês verem. Olha só. Aqui na tela está o artigo 5º, inciso 2 da Constituição, que vai dizer: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, o que está dizendo esse inciso 2? Olha, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É isso que diz aqui. O particular faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Este princípio da legalidade, que também é princípio da legalidade, ele se aplica aos particulares. Para a administração pública impor alguma coisa aos particulares, para a administração pública impor uma obrigação a um particular, tem que estar prevista em lei. Exemplo,
as limitações administrativas, em que a administração pública limita o direito de propriedade do particular, impõe gabaritos como alturas máximas, impõe distância mínima em um terreno de esquina, tem que estar em lei, justamente por isso aqui, ó. Ninguém é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lei em sentido estrito, com base na Constituição. Beleza? Então aqui é o princípio da legalidade para os particulares, aqui nós teremos o princípio da legalidade e administração, que é isso que eu disse para vocês. A administração pública age quando tem uma lei que autoriza ou tem uma lei determinando. Princípio da impessoalidade. Princípio da impessoalidade. A administração pública deve agir de modo impessoal, atendendo à finalidade pública. O princípio da impessoalidade está muito relacionado ao princípio da finalidade. Significa dizer que o administrador deve buscar a finalidade da lei e não a sua vontade pessoal. Quando houver escolha para o bem ou para o mal, a quebra do princípio da impessoalidade. Ah, eu quero colocar o fulano, eu quero prejudicar o cicrano. Quando o administrador age beneficiando alguém indevidamente ou prejudicando alguém indevidamente, ele quebra o princípio da impessoalidade. Este princípio da impessoalidade do artigo 37, ele também tem que ser analisado junto com o do parágrafo 1º. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês o artigo 37, parágrafo 1º. Olha só, artigo 37, parágrafo 1º. Artigo 37, parágrafo 1º. Está na tela para todos visualizarem. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Portanto, as propagandas, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deve ter caráter impessoal. Se tiver caráter pessoal, fere o princípio da impessoalidade e também da moralidade. Se aparecer na prova de vocês alguma questão ou alguma tese dizendo que determinado ocupante de um cargo eletivo, como um prefeito, um governador, um presidente, ele utilizou, né, em suas propagandas de obras e tal, promoção pessoal, isto viola o artigo 37 caput, você vai votar isso, viola o artigo 37 caput e o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, afrontando os princípios da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Vai colocar essas três afrontas de modo único, tá? Ao mesmo tempo, ele afronta estes princípios. Pessoal, princípio da moralidade. Ah, tem outra face do princípio da impessoalidade aqui. No artigo 37, parágrafo 6º. Olha só, princípio da impessoalidade aqui no caput, princípio da impessoalidade no parágrafo 1º e princípio da impessoalidade no parágrafo 6º. Mas o parágrafo 6º, professor, não é o que trata da responsabilidade das pessoas jurídicas? Sim. Então, você vai ter no artigo 37, parágrafo 6º, a responsabilidade impessoal do agente público. Por quê? Olhe na tela comigo.
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de culpa ou dolo. Como o agente público age de modo impessoal, ele também não será responsabilizado pessoalmente pelos danos que vier a causar a terceiros. Quem responde são as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos. Elas vão responder, porque eu agi de modo impessoal. Portanto, não posso ser responsabilizado pessoalmente como regra. Nós veremos situações em que o agente público será responsabilizado pessoalmente. Então, isso aqui também decorre do princípio da impessoalidade. Se perguntar, né, as razões pelas quais o agente público não responde pelos danos que vier a causar perante um terceiro, não responde perante ele, né, diretamente. Quem vai responder é a Fazenda Pública. Depois ele responde perante a Fazenda Pública. É para atender justamente o princípio da impessoalidade. Tem que mencionar o princípio da impessoalidade, certo, pessoal? Agora sim, vamos para a moralidade. Princípio da moralidade. A administração pública age conforme padrões morais de ter determinado espaço histórico e geográfico. Sim, por que isso? O que é o princípio da moralidade? Ferir o princípio da moralidade. Ferir o princípio da moralidade é justamente agir fora dos padrões aceitos por uma determinada sociedade em um determinado espaço histórico. Eu digo histórico porque algo poderia ser moral há um tempo atrás e hoje é considerado imoral. Ou algo era considerado imoral há um tempo atrás e hoje pode ser considerado moral. Então, por isso que varia. Agora, ações da administração pública que violam a moralidade, qualquer conchavo, qualquer cambalacho, aquilo que representar na história para vocês uma fraude, viola o princípio da moralidade. Moralidade não se confunde com probidade. Eles andam pertos. Nem toda violação ao princípio da moralidade constitui uma improbidade. Probidade é honestidade. O indivíduo ser probo é o indivíduo ser honesto. Então, não basta ser moral para ser probo, tem que ser desonesto. Exemplo para vocês entenderem que nem toda a imoralidade configura uma improbidade. Veja comigo, digamos que o prefeito municipal do município Alfa tinha um ato público na data de hoje para comparecer. E ele compareceu bêbado, foi fazer o seu discurso embriagado, nitidamente embriagado, segurava no pedestal do microfone para não cair. Isso fere o princípio da moralidade, porque ele é um representante de poder, representa o povo, e ele está embriagado em um ato de serviço. Então fere o princípio da moralidade, mas ele não cometeu improbidade administrativa. Por que ele não cometeu improbidade? Porque ele não foi desonesto. Não teve aqui qualquer conduta desonesta dele. Então, fere a moralidade, mas não caracteriza uma afronta à probidade. Entendeu? Agora, veja comigo. O prefeito que frauda uma licitação, né? Ele frauda uma licitação para obter benefício, grana, caixa 2 para ele. Ele fere o princípio da moralidade e, ao mesmo tempo, ele fere o princípio da probidade. Ele comete um ato de improbidade administrativa. Então, ele fere a probidade. Tem que lembrar dessas pequenas e singelas diferenças, porque elas são importantes, tá? Publicidade. Como regra geral, todos os atos administrativos são públicos. Daqui a pouco nós vamos ver a lei.
a Lei de Acesso à Informação. E aí nós vamos ver as únicas situações em que poderá haver restrição à publicidade, que são os casos de informações pessoais, de segurança do Estado e de segurança da sociedade. Publicidade. Como regra, todos os atos da administração pública são públicos e devem ser publicados nos meios adequados. Aqui no artigo 37, decorre deste princípio da publicidade o princípio da transparência. O princípio da transparência também decorre do princípio da publicidade. E princípio da eficiência. O princípio da eficiência é a administração pública fazer mais com menos. Fazer otimização, ser eficiente, entregar o melhor produto com o menor dispêndio, com o menor custo. Isso é ser eficiente. Pessoal, esses são 5 princípios constitucionais da administração. Não podemos esquecer dessas ramificações de princípios que decorrem desses 5 e a FGV fundamenta aqui. Quais ramificações? Do princípio da impessoalidade também vai decorrer o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, princípio da igualdade, igualdade material, tratar iguais com igualdade, desiguais com desigualdade, dando tratamento desigual para que eles materialmente atinjam a impessoalidade. Cotas, tratamento favorecido para micro e pequenas empresas, decorre do princípio da igualdade, da isonomia, de dar tratamento isonômico a todos. Então, igualdade, isonomia também é ramificação do princípio da impessoalidade. Não esqueça aqui, ó, publicidade também tem ramificação aqui a transparência. Transparência, ok? Agora, nós vamos para outros princípios que estão previstos aqui no texto constitucional, tá? Ao longo desse texto, e que nós vamos estar comentando. Como o primeiro deles, o princípio republicano. Sim, o princípio republicano está, tá? O princípio republicano está no artigo 1º da Constituição Federal. Está na tela para vocês, olha só. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, ó, olha aqui, ó, dos princípios fundamentais. Então aqui está, no caput do artigo 1º, o princípio republicano, de que o Brasil constitui-se uma república que é formada por todos os entes federativos. Quais são os entes federativos? Ó, estados, municípios, Distrito Federal e a União. Esses são os entes federativos. Aqui no artigo 1º está o nosso princípio republicano. Princípio da dignidade da pessoa humana. Está aqui, tá? O princípio da dignidade da pessoa humana. A pessoa humana não pode ser ferida em sua dignidade. No artigo 2º, nós teremos o princípio da separação dos poderes. Está aqui, ó. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, aqui no artigo 2º, nós vamos ter o princípio da separação dos poderes. Como isso pode cair na prova? Quase sempre em matéria de controle judicial, dizendo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir em determinada matéria que está sujeita à discricionariedade administrativa sob pena de afronta à separação dos poderes. Negativo. O Poder Judiciário realiza o controle judicial baseado na norma, que é composta, já falei, por regras e princípios. Portanto, mesmo em se tratando de atos administrativos, o Poder Judiciário realiza o controle judicial desses atos administrativos em nome do princípio da inafastabilidade de apreciação jurisdicional.
Princípio da inafastabilidade de apreciação jurisdicional. A lei não afastará lesão ou ameaça de lesão de apreciação do Poder Judiciário. Então você tem que explicar. Não afronta o princípio da separação dos poderes, o controle da legalidade exercido pelo Poder Judiciário diante de outro princípio, diante do princípio da inafastabilidade de apreciação jurisdicional, que você vai marcar agora. Tá aí na tela para você. Olha só, marca aí, aqui está o princípio da inafastabilidade de apreciação jurisdicional ou de apreciação judicial. Você pode escrever de qualquer uma das duas formas, ó. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Nós temos que marcar também o princípio do devido processo legal e o princípio da ampla defesa e do contraditório. Deixa eu pegar aqui para vocês para nós abrirmos, né? Deixa eu pegar aqui justamente para nós estarmos abrindo. Deixa eu descer para ele. Aqui, artigo 54, olha só. Artigo 54, vai para ele, olha aqui, ó. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Aqui está o princípio do devido processo legal. Qualquer violação a um bem, mesmo que imaterial, a aplicação de uma sanção sem o devido processo legal fere o princípio do devido processo legal. Retirar a propriedade do indivíduo sem o devido processo legal fere o princípio do devido processo legal. Princípio da ampla defesa e do contraditório. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Esses dois caminham muito juntos. Princípio do devido processo legal e princípio da ampla defesa e contraditório. Princípio do juiz natural. O que é o princípio do juiz natural? É este aqui, ó. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. E aqui, pessoal, vale para o âmbito administrativo também. Por isso, as autoridades públicas, e aí nós vamos ver na lei do processo administrativo, as autoridades públicas elas devem estar atentas às causas de impedimento, de suspeição. Um impedimento ou uma suspeição fere o princípio do juiz natural, que é este aqui, princípio do juiz natural. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês o princípio da razoável duração do processo, tá? O princípio da razoável duração do processo está aqui no inciso 78, ó. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Princípio da razoável duração do processo. Todos marcaram este? Então, todos têm direito à celeridade das decisões administrativas. Vamos para outros princípios que estão previstos no artigo 5º. Eu quero mostrar para vocês, na verdade, ele é uma ramificação do princípio da publicidade, do princípio da transparência, que você vai utilizar como tese caso caia alguma coisa referente ao direito à informação, tá? O direito à informação. Deixa eu pegar aqui, olhe comigo o inciso 33. Isso aqui está relacionado ao princípio da publicidade, princípio da transparência. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei,
sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, se tiver uma violação ao princípio da publicidade, se for negado acesso à informação indevidamente, você tem que fundamentar que fere o princípio da publicidade e da transparência previsto no artigo 37 caput e fere o direito de petição do cidadão. O princípio da publicidade que também está previsto como regra aqui no artigo 5º, inciso 33. Logo, eu já disse, nós vamos estudar a LAI, a Lei de Acesso à Informação, e vocês verão as situações que vão ser consideradas imprescindíveis à segurança do Estado e da sociedade. Só nessas situações é que poderá ser negado o acesso e, obviamente, veja comigo, mais uma vez, de interesse pessoal também. Então, informações pessoais só do indivíduo, referente à sua pessoa, seu interesse particular, e de caráter público ou geral, apenas aquelas indispensáveis à segurança do Estado e da sociedade que poderão ser negadas. Perfeito, gente? Vamos lá para o artigo 37 da Constituição. Quero mostrar para vocês no artigo 37 alguns dos princípios, como o princípio do concurso público, o princípio da licitação. Sim, existe o princípio do concurso público, o princípio da licitação. Olha na tela comigo. O inciso 2 do artigo 37 trata do princípio do concurso público. Olha só, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Aqui nós temos o princípio do concurso público, beleza? Desce para o inciso 21. 21, tá? Olhe comigo o princípio da licitação. Sim, leva o nome de princípio da licitação. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então aqui nós temos o princípio da licitação. Inciso 2, princípio do concurso público. Inciso 21, princípio da licitação. Sobe para o inciso 1, princípio da acessibilidade aos cargos públicos. Está aí, olha só. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Esse é o princípio da acessibilidade aos cargos públicos. Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Esses requisitos, mesmo estando em lei, eles devem atender critérios de razoabilidade e critérios de proporcionalidade. Razoabilidade na medida de serem necessários e proporcionalidade no sentido de serem adequados. Adequação. Exemplo, limite de idade. É necessário que para um cargo inicial da Polícia Militar eu coloque uma limitação de idade? Sim, é necessário. Por quê? Existem condições biológicas, psíquicas para o indivíduo acessar este cargo. Então é razoável que coloque. Agora, 18 anos é uma idade proporcional? Claro que não. O cara só consegue acessar a partir dos 18, então como é que ele só tem um ano para fazer concurso? Você entendeu? Razoabilidade, necessidade da medida. Proporcionalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Olha só. Então, a todos os brasileiros que preenchem os requisitos previstos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. E aí você vai botar um vídeo. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês o vídeo. Olha só.
você vai colocar este vídeo para você não esquecer, tá, gente? Não esquecer de modo algum dessa possibilidade prevista no artigo 207, parágrafo 1º, que está aí na tela para vocês. Olha só, coloca debaixo do artigo 37, inciso 1, coloca vide artigo 207, parágrafo 1º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Então nós temos para os estrangeiros o artigo 37, inciso 1, o artigo 207, parágrafo 1º. Se for um professor, você vai colocar o artigo 37, inciso 1, o artigo 207, parágrafo 1º e ainda a lei 8.112. Deixa eu abrir a lei 8.112 para mostrar para vocês. Olha só o que vai dizer a lei 8.112. Desce para o artigo 5º, parágrafo 3º da lei 8.112. Olha só. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Então, a Constituição diz que a lei vai prever a forma. E que lei é essa? A lei 8.112, que vai dizer a forma de provimento dos estrangeiros. Então, não esqueça, tá? Artigo 37, inciso 1, princípio da acessibilidade aos cargos públicos, são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos previstos em lei e aos estrangeiros na forma da lei. Show? Gente, neste bloco nós ficamos por aqui. Aguardo vocês na sequência para nós estarmos olhando outros princípios que estão na Constituição, passarmos para os princípios setoriais, que são princípios da licitação, princípio dos serviços públicos, princípios gerais para a administração pública federal. Não saia daí, eu aguardo todos.